Boa noite a todos, tudo bem? Bom, vamos começar perguntando algo. O que é tecnologia? O que é mente? O que é magia? Se isso confunde um pouquinho a ciência daquela nas quais nós possamos deliberar, então vamos voltar um pouquinho mais para o lado do dogma. O que é pai? O que é filho? E o que é espírito? Se ainda te confunde um pouco sobre a trindade das materializações, então vamos analisar a matéria única sobre o todo no resultado tridimensional daquilo que você é. O que é o corpo? O que é a alma? Ou o que é o espírito? Mas ainda fica difícil esse entendimento, então vamos voltar para aquilo que todos já escutaram algum dia. O que é a mente ativa e o que é a mente matemática? Então vamos analisar, começando pela análise daquilo que nós temos em mãos. Mente matemática é todo o resultado no qual a sua mente, pelas bases da neurosináptica cerebral, consegue computar perfeitamente aquilo que ela conhece. Quer dizer, você está conseguindo me ouvir, sim ou não? Sim. Quer dizer, então, que você está me ouvindo em que língua? Por que é português? Então, vamos lá, vamos desenhar. Você está me ouvindo em que língua? Português. Quem disse para você que é português? Porque deve ser a língua brasileira? Porque foi uma junção de línguas? Quer dizer, então, que a nossa língua ela é casada com o latim, com o tupi-guarani e com outras linguagens? Então, é um casamento para formar algo? Sim ou não? Isso quer dizer, então, que o nosso português que você está ouvindo, na verdade, está vindo da minha voz ou é interpretada pelo seu cérebro? Ah, vocês lembraram. Lembraram. Então, quer dizer, então, que quem está interpretando a linguagem é o seu cérebro? Então, coloquemos o nosso cérebro como uma tecnologia, pode ser? Se o seu cérebro está computando o que a gente diz de português, o português nasceu de uma junção de línguas. Essa junção de línguas foi refeita, estudada por quem? E aí? Quem é que organizou a linguagem em português? Antes, aqui mais de 500 anos, quando chegaram, entre aspas, no Brasil, tinha quem aqui? Os índios, né? É o que dizem. Vamos na... Não estou tentando fazer as terminologias da palavra, mas e nem da história, mas vamos para a lógica daquilo que todos conhecem. Então, quer dizer, então, que tinha os índios. Quem é que chegou aqui para, entre aspas, colonizá-los? Os portugueses falam que língua? Ótimo. Então, os portugueses falavam português de Portugal, sim? Ou não? Sim. Mas os portugueses foi colonizado por quem? Os espanhóis? Como tal estás? Sim ou não? Sim? E os espanhóis foram colonizados por quem? Então, diga assim, essa dificuldade vamos chamar de magia. Ótimo. Então, essa dificuldade de reorganização vamos chamar de magia. Daqui a pouco a gente vai um pouquinho entender e tirar as bases místicas do que é magia ou do que é tecnologia. Para a gente poder interpretar, então, dentro disso, na ciência daquilo que a gente quer colocar, que é a transformação individual de uma lógica. Diga assim, a minha vida é uma transformação diária de coisas que eu computo magicamente da minha lógica. Então, presta atenção. Você consegue compreender as coisas que vão acontecer na sua vida amanhã? Mas você compreendeu as coisas que aconteceram na sua vida ontem?
Ou o que aconteceu na sua vida 1 ano atrás? 10 anos atrás? 20 anos atrás? 245 anos atrás? 500 e... Não, como não? Se existe, diga assim, se existe o tempo... Se existe o tempo. Eu estou... Bom, agora eu não repito. Diga assim, eu estou no tempo. Pronto, agora eu não repito. Eu estou no tempo. Se você está no tempo, você está num planeta que a gente chama de terceira dimensão. Nós podemos olhar para aquilo que a gente chama de passado e podemos analisar aquilo que chamamos de futuro, correto? Isso quer dizer que você teve um passado analítico, diga analítico. Analítico. Vamos lembrar de novo da mente analítica, pode ser? O que é a mente analítica? Lá no processamento. Ela computa as coisas perfeitamente? Sim ou não? Para a mente analítica isso quer o quê? Não. Qualquer coisa. Porque para a mente analítica, todas as coisas estão analisadas no par. Então, o passado a gente pode compreender como seu subconsciente. O que acontece, Rosângela, se a gente une o passado com o subconsciente? Passado é análise, eu estou analisando tudo aquilo que foi meu passado até onde eu entendo. Se eu estou analisando, então eu estou tendo uma lógica. Essa lógica é uma técnica. Eu estou tentando colocar de forma matemática no meu plano de 2 mais 2 aquilo pelo qual eu passei. Se eu coloco agora, dentro dessa base do passado, sobre o meu subconsciente, a gente transforma 2 fatores. 2 fatores são tetravalentes. Diga tetravalente. O que é tetravalente? São coisas que não se misturam. Quando o Kekulé, por exemplo, foi tentar lá verificar lá o quê? O que Kekulé foi fazer? Quem lembra? O anel de benzeno. Ele era o quê? Tetravalente. Ele teve um sonho com a cobra mordendo o próprio? Ótimo. O que é o sonho? Diga-se, sonho é uma perspectiva analítica do meu futuro. Então, sonho entra em tecnologia ou magia? Magia. Daqui a pouco a gente resume essas palavras. Por que magia? Tudo aquilo que é automisturável, mesmo não sendo misturável, é magia. Tudo aquilo que tem uma lógica de pensamento é técnica. Só que toda técnica é magia, subsequente da própria análise da sua lógica. Então, se a gente for analisar... Nossa, foi profundo isso, né? Acho que eu preciso agora... resumir, transformar a palavra. Vamos lá. Se eu consigo sonhar, automaticamente esse sonho é uma projeção. Mas ele é uma projeção analítica daquilo que eu já vivi. Se eu sonho com dragão, por Jung, eu já vivi com dragão. Mas eu não vejo dragão. Agora que entra o mais interessante de tudo. Você tem corpo, uma alma e o quê? Vamos chamar que nós somos uma trindade perfeita, pode ser? Olha isso. Seu corpo tem o quê? Se tudo se resume em 3, isso quer dizer que seu corpo tem o quê? Uma mente matemática, uma mente analítica e o resultado da magia entre passado e subconsciente, que se resume no inconsciente. O inconsciente coletivo, ele é analisado pelo quê? Imagens arquétipicas. O que são imagens arquétipicas? São símbolos que nascem, mesmo não entendíveis, mas compreensíveis na sua lógica matemática por aquilo que você já viveu. Isso quer dizer, então, que o inconsciente coletivo é todo o armazenamento, diga, HD. Todo o HD universal que o seu espírito em alma viveu. Então, quem é... Vamos colocar uma questão agora, que a gente vai brincar aqui.
Você encarna ou reencarna? Então eu sempre coloco todo mundo nessa dificuldade. Rosângela, você encarna ou reencarna? Encarna. Alice. Carlos. Maria. Reencarna ou encarna? Vamos resolver isso? Então vamos lá. Presta atenção. O seu espírito é o quê? O que eu acabei de falar? É o resultado que está dentro da tua? Dentro da sua alma. A alma é o depósito do quê? Das e sentimentos. O que acontece na união de sentimentos e emoções? Outra aula. Comunicação gera? Toda afinidade em sua comunicação gera? O que acontece quando as emoções, que é uma comunicação da sua alma, como é que a alma comunica? Através de... Por exemplo, eu estou triste. Está comunicando. Então, os sentimentos é a afinidade. O que seria a realidade na alma? Diga assim, compreensão. Compreensão. Toda linha da tangente de uma realidade, ela só pode ser resolvida quando ela é compreendida. Nenhuma realidade ela pode passar pela tangente do resultado se ela não é compreendida pela equação daquilo que a transforma. Então quer dizer então que para que eu compreenda o resultado da magia corpórea de estar vivo, porque estar vivo é praticamente uma magia de estar vivo, qual é o resultado corpóreo daquilo que me sustenta? O inconsciente coletivo. Porque o inconsciente coletivo é o que traz o resultado arquétipo do hadaeiro universal para o resultado que você dá no corpo. Então agora vem a pergunta. O seu corpo é um resultado do passado ou do presente? Por que do passado? Cientificamente, nós somos um resultado de memórias celulares vindas pelos nossos pais. Os nossos pais são objetos do passado ou do presente. Por mais que eles estejam conosco, fisicamente, eles são sempre do passado, porque eles existiram antes da nossa existência tridimensional. Então, qualquer resultado que nós tenhamos na nossa vida atual, ela é sempre um resultado do passado. E o que é o presente? Diga, tecnologia. Por quê? Porque o presente tenta de todas as formas, na sua lógica, criar técnicas perfeitas daquilo que vem do seu passado. O seu passado ele está armazenado naquilo que a gente chama de inconsciente coletivo, que são todas as memórias celulares que vieram na sua árvore genética desde o dia 1 até 2023. Dia 1 pode ser da Terra, pode ser em qualquer outro lugar. Pode ser assim? Sim ou não? Sim. Então, olha só. Então, peraí. Se o seu espírito é o resultado daquilo que está na sua alma, qual é o resultado da alma sobre o corpo? Qual é o resultado que a alma compreende sobre o corpo? Diga assim, o corpo resume a alma em... Fala. Nada. Diga de novo. Nada. Mais uma vez? Nada. Na árvore da vida, quando vocês estudarem num futuro não tão distante, ela tem seus galhos. Cada um desses galhos a gente chama de período dimensional. Cada dimensão dessa é uma dimensão da alma. Cada alma dessa é uma tecnologia da própria árvore. Porque cada alma dessa tenta, de sua esfera, resolver uma equação da própria árvore. Quem resolve a equação
de um computador, por exemplo, é quem? Quem? Quem é o programador na árvore? Hã? Diga sim. O todo. O todo é o resultado do quê? Do nada para... Diga todo. Então, peraí. Steve Jobs, na sua ideologia, ele disse assim: toda tecnologia é um resultado daquilo que não temos para resolver aquilo que já temos. Toda tecnologia é para resolver aquilo que não temos sobre aquilo que já temos. Por exemplo, por muito tempo o ser humano tentou se comunicar com outros povos. A necessidade de se comunicar com outros povos nos trouxeram o quê, por exemplo? O telefone. A necessidade de falar para mais pessoas sem gritar nos trouxe o quê? Os sons. O resultado de nos expressarmos através dos sentimentos fez com que nós aprendêssemos o quê? A compor a harmonia que existe dentro da alma. A alma é o depósito alquímico de toda a tecnologia. Toda a tecnologia para aquilo que se resume no todo. O todo, que é uma magia intrínseca de compartilhar coisas que não têm lógica sobre a lógica. Esse é o resultado mais íntimo da teoria de Turing, por exemplo. A partir do momento que um ser humano conversar com uma máquina acreditando que é uma pessoa, a máquina tem consciência. A consciência, ela veio para você por uma necessidade de aprimoramento da própria árvore. A consciência não veio para você porque você a merece. Ela veio para o aprimoramento da própria árvore. O não merecer sobre aquilo que nós temos nos faz estar ligado ao todo. O todo, que é um propósito muito íntimo de sentimentos que não foram resolvidos na própria árvore. A árvore que é a técnica mais lógica daquilo que a gente chama de divindade ou eternidade. Tudo que nós conseguimos e aprendemos sobre coisas nas quais é muito acima da nossa percepção, como céu, inferno, mundos opostos, mundos dimensionais, casas esferais e mônadas, são resultados tecnológicos do próprio pensamento intelemental no resultado mágico daquilo que a gente fazia ao observar as estrelas. Das estrelas nós criamos os astros, dos astros nós criamos a perspectiva individual da divindade, e da própria perspectiva individual da divindade nós criamos deuses. Porque para cada plano da árvore há um Deus a ser observado sobre a sua própria lógica da mágica. Aí você vem assim, tá bom, mas a magia ela entra em quê? Se nós colocássemos aqui um robô altamente tecnológico para conversar conosco numa casca esferal etérea, você diria que é um ser humano. Aí eu fui muito complicado agora. Quando eu digo casca etérea, toca em você. É isso. Isso é uma casca etérea. Isso é o que faz você estar aqui. Agora toca em você mais profundo, aperta. O que você sente? Os ossos é o quê?
Diga assim, uma estrutura tecnológica da mente. Se nós dividíssemos a realidade, nós ainda encontraríamos o todo. Se nós continuássemos a dividir a própria realidade da realidade, ainda continuaríamos a ver o todo. Alguém já viu um prisma? Quando você coloca uma luz sobre o prisma, o que ele faz? A gente pega aqui um prisma, né? E somente um único feixe de luz atravessando o prisma. O que ele faz? Ele se Olha que lindo. Todo o resultado nosso da lógica sempre irá, no sonho da vida, criar uma magia. Essas duas ciências, elas não são opostas. Quando a gente começa a nos envolver com o conhecimento da própria árvore cabalística daquilo que se resume, nós vamos percebendo que ciência e espiritualidade é o casamento uno do mesmo resultado daquilo que se vê. A ciência, ela tenta resumir para o ser humano, de forma lógica, aquilo que não tem explicação. Aquilo que os antigos chamaram de tudo aquilo, diga assim, tudo aquilo que eu não consigo entender, inexoravelmente, é magia. Por que magia? Vamos tentar entender o termo tecnologia. O que é tecnologia? Qual é o termo? Uma lógica de um processamento. O que é magia? É um processamento que cria uma lógica. Lindo, né? Presta atenção. Tecnologia é a lógica sobre magia. É o processamento sobre a lógica. Nunca mais vocês vão esquecer. O que é a alma? É um processamento para compreender a lógica. E o que é o espírito? A nossa alma, ela é o depósito dos sentimentos e emoções. Tudo que acontece nela sempre é um processo para gerar uma lógica, uma tecnologia. Se a gente fosse colocar dentro da ciência, a nossa alma não tem diferença de uma inteligência, porque ela, a todo momento, ela precisa de processos para compreender a sua sempre. E o espírito? Ele é a própria lógica para o processo. O corpo é quem? Nada. Uma magia bem feita, mesmo sem entender, ela gera ilusão. Uma linda tecnologia como essa te prende numa ilusão.
O corpo é nada mais, nada menos do que uma ilusão. De uma projeção de... Isso mesmo. Fala aí. Fala aí. O corpo é o quê? É uma ilusão de processo. Eles são reais? Tá bom. Bem. Eu quis, né? Eu escolhi o assunto, né? O que é real e ilusão? O que é realidade e ilusão? O que difere uma realidade de uma ilusão? Agora fala assim comigo. No corpo. Pro espírito. Pro espírito. Porque pro espírito, realidade e ilusão é só a tangente da Nossa. Isso é muito profundo. Quando nós entendermos que a tangente entre aquilo que nós podemos ser e ter é sempre o elo do fazer, é nada mais e nada menos do que a realidade pela compreensão daquilo que nos ilude pela própria realidade aumentada. A realidade do corpo ela é sempre aumentada sobre a ilusão. A tecnologia sobre o corpo é uma ilusão tentando criar uma lógica para prender você nas cadeias e nas teias da própria Matrix. Matrix essa que tenta resumir você em um nada. Mas se nós desprendermos da lógica e compreendermos que nós já temos o acesso, que é a magia, sobre a lógica da técnica, Arthur C. Clarke, que é um escritor de ficção científica, mas era um cientista também, ele escreveu alguns livros incríveis. Eu estou tentando lembrar uma palavra dele, a gente faz um corte, tá? Até porque eu não estou lembrando aqui não, mas acho muito interessante. Alguns livros dele, como 2001, Odisseia no Espaço, e outros, ele tem uma palavra, abre aspas, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Toda magia é indistinguível da tecnologia. Quando o homem compreender essa odisseia, ele será o próprio espaço. Então, por que eu falo isso? Porque nós tentamos, em todo momento, criar uma lógica sobre os nossos processos. Talvez você tenha sido convidado aqui para ouvir ciência e fé. Você está ouvindo ciência e fé. Mas talvez você veio aqui para ouvir tecnologia e magia. Você está ouvindo também. O grande resultado disso é que sempre nós estamos tentando entender o não entendível, o não comensurável. Porque nós estamos tentando entender pelo nada do próprio corpo, do próprio visual, da mente matemática, que ela sempre vai dar o resultado daquilo que ela aprendeu. Nós estamos ensinando a mente errada. Porque a mente matemática ela só dá o resultado daquilo que é aparente. Por exemplo, o que é isso aqui? Mas alguém te ensinou que isso aqui é parede. Aí você olha com tanto desprezo e a gente fala assim, mas a mente ativa é rudimentar, porque para ela isso aqui pode ser uma parede. Mas a gente não entendeu que ela está ligada ao subconsciente, que nasce o inconsciente. Para a mente ativa, uma mente ativa doutrinada, ela compreende que isso aqui é uma parede também. Porque esse mesmo objeto aqui aplica-se nos mesmos átomos que tem na parede. Se você pega um microscópio super avançado e coloca nesse objeto sobre aquele, tem os mesmo comportamento de átomos. Diga assim, porque o meu inconsciente, ele não vê o materializável, mas o intangível. Quer dizer, aquilo que eu não consigo pegar à mão própria. Quer dizer, a mão que me faz ser aplicado sobre a ideologia de Tomé. Preciso crer para... Um dia você tem que entender que você tem que ver para... Ou melhor, crer para ver. Sempre tem que ser crer para ver e não ver para crer. Porque se você... eu preciso ver para crer, então você ainda está tentando criar absoluta da mente.
Mas se você ver, crer para ver, então você já é o criando a própria tecnologia da mente. O grande segredo da responsabilidade humana é entender que os processos da lógica são resultados primos e equacionais da própria lógica do espírito do processo do todo. Porque o resultado que você está entregando aqui, ele só é aparente no corpo físico, sobre a mente física. Mas a grande jornada desse mesmo processo, ele é encarnatório para o espírito, mas reencarnatório para a alma. Porque enquanto ainda há o jogo de ilusão, a alma precisa reaprender. E o espírito? Encarar o aprendizado. Então eu reencarno a alma. Em quê? Em um corpo altamente tecnológico. Se você vê uma ciência muito avançada, não se difere de uma magia. Porque magia é tentar explicar de forma alquímica, com elementos, o que não se mistura. Muitas coisas que poderiam ser impossíveis de ser criadas, foram criadas. Por exemplo, na década de 60 ou 50, quando os filmes mostravam pessoas conversando por aparelhos, todo mundo falava que era ficção científica. O que é a ficção científica? Diga, magia. Magia. Quando ela se materializa? Tecnologia. Quando nós adentramos e estudamos um pouco do Antigo Egito, nós sempre consideramos eles como seres mágicos. Porque tudo que eles montaram não tem lógica. Por isso que nós dizemos na engenharia que não tem nenhuma tecnologia que consiga copiar as pirâmides. Porque eles fizeram as pirâmides não pela tecnologia física, mas pela tecnologia do... Então, diga assim, tudo que eu construo pelo Espírito é inatingível. Tudo que eu construo pelo corpo é destrutivo. O exemplo mais clássico é a academia. A gente malha, está na academia. Para de malhar, o que acontece? Uma semana. Porque é? Porque aí? É ilusão. Para a ilusão funcionar, você precisa do quê? Manter a ilusão. Você precisa manter a ilusão. Se você mantém a ilusão, você consegue construir uma constância na própria e vai morrer na constância da própria. Mas se você constrói algo que é indestrutível, você precisa de constância? Você já é. Se você já tem algo que é indestrutível, você precisa de ter constância em algo que já é indestrutível? Se a sua mente, a mente, já é indestrutível, quando ela se tornar indestrutível, para muitos vai precisar de muita reencarnação. Porque é muito chip para ser atualizado. Mas para outros de uma encarnação. Porque não está reencarnado. Aí você fala assim, ops, agora você confundiu. Não confundi não. Eu só estou indo um pouco mais à frente da própria ciência do que a gente está propondo aqui.
Eu gosto de ir um pouquinho mais à frente. Se você depende das emoções, você tem alma. Meu Deus. De novo. Se você depende das emoções, você tem alma. Se você tem alma, você tem um? Mas se no seu corpo você expressa os sentimentos da alma, você é o quê? Um espírito. Então, há corpos sobre o espírito que maximizam o quê? Maximizam, diga. Maximizam os processos da própria, porque eles têm a lógica do processo. Se ele já tem a própria lógica do processo, ele já é o... Diga assim, existe 3 pessoas na Terra. O chamado. O chamado é assim, se ele passa um processo e morre, ele morre e reencarna. Ok? Agora diga assim, existe na Terra os escolhidos. Existe na Terra os escolhidos. Se os escolhidos se machucam, eles morrem e reencarnam também. É que vocês nunca terminaram a frase. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem são os poucos? Quem são os escolhidos? Que ouviram, mas todos ouviram. Existe uma tangente nesse ouvir. A ação. Todo mundo ouve. Todos os poucos ouvem. Mas dos poucos só existe alguns que promovem a ação por aquilo que Então ele está colocando lógica sobre pelo pró. Então não é o escolhido que é escolhido. É o que se propõe dentro da escolha ser o próprio chamado. Essa é a grande diferença. O chamado é muito maior que o escolhido, porque todos são escolhidos. Agora, quem segue o chamado é muito diferente de quem é escolhido. Porque você pode ser escolhido, mas pode não ter ouvidos para ouvir. Porque você simplesmente está conectado sobre um processo daquilo que é efêmero, passageiro em si. Quando você compreende isso, nós compreendemos o que alguns antigos entendiam, como por exemplo os egípcios. Eu posso todas as coisas naquilo que está alicerçado ao meu corpo, porque eu entendo que ele é corruptível. Ele é perecível, sim? Só que aos poucos eu vou entendendo que tudo que é ilícito, nem tudo... Isso é doutrinação dos próprios que nasce os Então eu vou criando uma lógica sobre ele, no qual eu vou me tornando em um corpo Mas como que se lapida um ser espiritual? Eu acabei de falar. É óbvio que é pelos processos. Ótimo. Por que você sempre precisa atualizar um celular? Pablo, por que você sempre precisa atualizar um celular ou um computador? Vários fatores, principalmente segurança. Segurança e o que mais? Para poder vencer vírus, sim? Divulga, fica com a memória cheia. Olha o tanto de coisas. Então quer dizer que os processos em si, eles são processos de atualização tecnológicos da alma para gerar uma magia espiritual?
uma alquimia sobre os elementos. Eu te pergunto, você tem esses elementos? Diga. Não. Se você tivesse esses elementos, primeiro você não estaria aqui. Né, Rosana? É um fato. Se você não tem os elementos, você então ainda está criando uma tecnologia. Então, a necessidade de avançar em uma matéria tridimensional. Toda matéria tridimensional, ela é uma ilusão sobre uma ilusão dentro de uma ilusão. Quem é do P3 está entendendo o que eu estou falando. MC. É uma ilusão dentro de uma ilusão que gera uma ilusão. Sobre as próprias responsabilidades pessoais daquilo que foi computado. Então, eu tenho um computador para resolver processos. Lorizita, o que é um filme? É um conjunto de imagens. Vamos dizer assim, é um conjunto de processos. Porque, por exemplo, é um conjunto de processos, né? Por exemplo, quando eu fiz o curso de direção, eu lembro que eu até ri na aula, porque o professor falou assim, olha, todo filme é um conjunto de processos a serem resolvidos. Por quê? Quando você vê um filme, você vê a tela... Quando você vê um filme, você vê o quê? Uma tela mental resolvida. Mas ali por trás teve o roteirista, os que enchem o saco, o diretor de fotografia, o produtor executivo, o diretor que dirigiu o filme, o figurino, a maquiagem, a doença, porque muitos atores ficavam doentes, né? O tempo que às vezes precisava filmar com sol e tá chovendo, então teve que cancelar as imagens, aí teve que ter mais dinheiro para depois, aí teve um acidente com um ator e o ator tiveram que gastar mais dinheiro para poder ir para fisioterapia, para ir para medicina, para ir fazer uma cirurgia, fora os acidentes mortais que acontecem em indústrias cinematográficas, para gerar o quê? Uma única tela mental. Aquilo que você diverte, que você fica ali achando lindo e maravilhoso. Vamos pegar um filme atual agora. Você senta ali para ver o Avatar. 3 horas de filme. Quantos anos de produção? 10. 10 anos de processos para ver quantas horas de filme? 3. E no final ainda ser criticado. Vou te fazer uma pergunta. Posso te colocar agora na máxima do espírito? Você está preparado para ser criticado por... Vamos colocar na máxima, pode? Eu sei que aqui tem pessoas do P1, P2, tem só P1, P2, mas eu vou colocar a máxima. O que eu chamo máxima? Metáfora. Vamos parabolar igual Jesus, pode? Você está preparado para ser... Às vezes a gente não está nem preparado para ser criticado pelo próximo. Quando eu falo criticado, crítica construtiva, talvez. Vamos na crítica construtiva. Nós não aceitamos sermos corrigidos. Nós somos seres falhos, porque nós estamos em atualização. Nenhuma tecnologia gosta de ser substituída. Começa daí. Então, é muito difícil nós recebermos uma crítica. Pense pelo lado do filme que termina e precisa de uma... O que mais o diretor espera é os aplausos da crítica. E se os seus críticos pessoais, vamos chamar assim, seus críticos do eterno, no final de toda a sua jornada, não aprovar você e te der o framboesa de ouro da espiritualidade? O que é o framboesa de ouro? É o Oscar ao contrário, né? Tem um Oscar, né, que é o grande evento dos melhores filmes, e tem o framboesa de ouro, que é dos piores filmes. Você está preparado para receber o seu framboesa de ouro? O Oscar, eu vou colocar numa conjectura mais antiga. Ele é a mesa dos heróis. É aqueles que tiveram algumas ciências dentro de si. Uma delas, a ciência da paz.
Qual é a ciência da paz? A paciência. Você tem que ser muito paciente para suportar, talvez, as falhas dos processos da alma. Muito. Dentro da própria paciência, que são os processos da alma, nasce o que, por exemplo? Nasce o que a gente chama de ansiedade, transtornos mentais, tristeza sem motivo, que são falhas, bugs do próprio sistema. Às vezes seu celular está ali perfeito, hoje você funcionou, Stephanie, o dia inteiro seu celular e seu computador, você trabalhou o dia todo. Amanhã ele buga tudo. Coincidência? Será que é coincidência? Num dia a gente está na maior harmonia do cosmos e um dia depois o caos da quinta dimensão infernal? Aí a gente volta para os magos de outrora, lá atrás, quando eles falavam assim, ó, todo caos é uma obra da harmonia. Toda harmonia é a obra do próprio caos. O que é o caos? É um processo tentando se equalizar na memória daquilo que ele já é. A harmonia. Quem construiu o seu universo? Alguém. Ou algo sobre algo. Na singularidade do tempo, singularidade, resultado da ar. Então diga singularidade igual ao todo. Singularidade igual ao todo. O todo precisa se resolver na sua própria. Então ele cria. Se ele cria processos, então ele gera uma. Chame essa alma de universo. Dentro desse universo, quantas emoções ele gera? Milhares. Coloquemos as emoções como galáxias, pode ser? Galáxias. Cada uma dessas galáxias é um ponto de vista do próprio. O seu próprio universo é um ponto de vista do. Cada uma dessas galáxias tentam se resumir na sua própria equação. Então eles geram planetas, que é o próprio corpo do quê? Das galáxias. Dentro desse planeta nasce células. Diga eu. Eu sou. Agora pare. Um discípulo veio para o seu mestre. Ele queria muito entrar na escola desse mestre. Mas todos só tinham que resolver uma pergunta. Quem é você? Então, esse mestre olhou para o provável discípulo e disse assim, quem é você? Aí o discípulo olhou e falou assim, eu sou fulano de tal. Não, isso não é você. Isso é a identidade que te entregaram. Quem é você? Ele pensou mais e... Eu sou um ser humano. Não, isso é uma espécie. Isso não é você. O que é você? Eu sou imagem e semelhança de quem me criou. Ele falou, não, isso é uma cópia. Isso não é você. Quem é você? Você foi ficando impaciente. Foi dizendo assim, eu sou um resultado encarnatório de karmas e tal. Ele, não. Isso são imagens subsequentes daquilo que nunca foi você. Quem é você? E ele foi coçar na cabeça igual a Isa. Até a hora que ele olhou e falou assim, eu sou um ser espiritual. Não, isso é uma condição. Não é você.
Quem é você? Ele já é meio impaciente e diz: eu sou. Eu disse o mestre: muito bem, seja bem-vindo à escola. Ele: não, mas eu... Seja bem-vindo. Moisés, na sarça ardente, só escutou uma voz: quem falas comigo? Eu sou o que sou. Ele não se apresenta como Deus. Ele não se apresenta como Pai. De forma mágica, ele se apresenta como é. Criando uma tecnologia visual para ter afinidade com Moisés. Porque Moisés não tinha comunicação nenhuma com o seu Deus. Então o próprio Deus teve que gerar afinidade, tecnologia, para falar com o seu filho, Moisés. Gerando dentro de uma ilusão aquilo que ele é. Quantas vezes ilusões foram geradas para você na alternativa de te chamar para fora? Porque nessa palestra altamente metafísica, e que quando eu sempre posso dizer o seguinte, como é um início de 2023, ela tem uma ideia: 3 sobre 2, 5. 5 sobre 2, 7. É uma metafísica de reorganização quântica. Todo resultado sétimo é o estágio de perfeição sobre um alto processo. Todo processo sobre um 7, ele primeiro precisa do sexto. O sexto sempre é um caos. Sempre será um caos. Porque o sexto nasce do quarto. Porque é a duplicação do 2. Ai, lá vai eu. Ai. Você está em quantas dimensões? Não. Você está em 4. A gente fica falando para vocês são seres tridimensionais porque a gente ainda tenta criar uma lógica. Mas vocês não estão em 3 dimensões, vocês estão em 4 dimensões. Mas você é assistível somente em... Então, se você tem 3, você só tem 2. E você vai aprender. Lembre-se, diga assim para mim: aprenderei isso profundamente no P2. Diga de novo, no P2. Então, vamos lá. Você está em 4 dimensões, mas você é assistido por 3. Se você é assistido por 3, o 3 é primo. Sabia disso, né? É número primo. Se ele é primo, ele é ímpar. Então, ele é efêmero, por natureza. Então, você só é bidimensional. Você só tem comprimento. Diga, só comprimento. Só comprimento. Óbvio. Por que é a largura, Rosângela? É o espelho do comprimento. Para ter largura, você precisa ter o espelho. Nossa, mas hoje eu incorporei o mecânico quântico, né? O que é largura? Largura, para você ter largura, você precisa ter comprimento. Porque o comprimento é espelho a largura é espelho do comprimento. Quando o universo foi criado, era um ponto. Esse ponto virou um com. Automaticamente, desse mesmo ponto, ele se duplicou. O P2 ensina isso. Mas eu não vou dar todas as chaves, porque é uma palestra que, da parte do P1, pode ver. Mas, para quem quiser tomar dessa água, daqui a pouco. Então, todo comprimento é uma largura uma duplicação. Diga, duplicada. Daquilo que ele é. Então, você só tem essa largura. Sobre a largura... Nossa, quando vocês tiverem essa aula... Toda largura, ela precisa da sua própria largura para criar um terceiracto, né? Terceiracto é um hipercubo dimensional. Lembre-se disso no P4.
Então, você é uma largura, sim? Toda largura, pense que é assim. Se ela se duplica, ela continua se duplicando. Isso aí é um fractal. Fractal é um prisma. O prisma ele tem a capacidade de absorver a luz e transformar em várias imagens da mesma. Então, Deus, diga Deus. Agora eu vou profundo agora. Agora eu vou ser herético. Para os outros, né? Para a gente é sabedoria para Deus, viu, Rosângela? Olha só. Sendo o mais sábio de... Nossa, essa palavra é linda. É de Saint Germain. Sendo o mais sábio de todos, é o pior de todos. Entendeu, não? Quanto mais próximo da sabedoria, mais é a tangente da loucura. Aí entra aquele resumo que Jesus falava com boca cheia. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Diga assim, o mesmo Deus, no prisma do que eu sou, são deuses do meu mesmo plano. Salmos. Ora, pois, vós esquecestes que foram deuses? É uma pergunta. Então, olha só aqui. Você é uma duplicata, sim? Essa duplicata se duplica? Sim. Se ela duplicou, ela criou uma porque ela gerou uma Então, agora gerou a quarta. O que é a quarta dimensão? É o tempo. Então, quem controla a sua ilusão? O tempo é uma... Você toca o tempo? Você pede para ele parar? Para o tempo. Ele para? Mas nós damos a ele a perspectiva da própria... Por exemplo, se você está num evento muito gostoso, o tempo passa rápido, mas não é ao mesmo tempo. Se você está em algo muito chato, parece que o tempo nunca passa, mas não é ao mesmo tempo. Então diga assim, o tempo é mensurado pelo que eu sou. Guarde isso. Então, você está em uma ideologia quadridimensional. Sempre precisa de um quadro maior. Se você está numa ideologia do tempo, o tempo ele é passado ou futuro? Ou nenhum dos dois? Se o tempo passou, ele continuará passando? O relógio está passando. Por que eu falo isso? Olha o português. O português é uma língua muito difícil, mas muito bonita para ser entendida. Porque ela tem um casamento com línguas antigas. Eu falo assim, gente, o tempo está passando. Gente, o tempo está passando, acelera. Por que eu não falo assim, gente, o tempo está indo? Olha, vê como que fica o seu estágio emocional. O tempo está passando. O tempo está passando. Se o tempo passa, ele acelera o que dentro de você? O imediatismo é o quê? A busca por um resultado. Isso. Busca pelo quê? Mas o tempo está passando. Então o tempo sempre está no... Quem é que resolve ele? No futuro. Mas eu não estou no futuro. Então, se já passou, então é um eterno. Então, nós estamos num eterno. Então, física quântica. Então, peraí, cientistas.
Se nós estamos num eterno presente, a perspectiva de estarmos num corpo ou num ano de 2023 é só um ponto de vista do passado? Isso quer dizer, então, que por aquilo que se passa é a lógica do meu pensamento dual sobre um corpo, sobre corpos, sendo que corpo ou corpos ou qualquer corpo é sempre um corpo? Aí eu dou o resultado de reencarnação porque o tempo passa? Se eu dou esse resultado de reencarnação sobre o que o tempo passa, isso quer dizer, então, que eu nunca saí daqui? O que muda é minha perspectiva do espaço sobre o... Então, hoje, ela é Maria. Mas nesse espaço que está passando, esse espaço da Maria vai passar? Vai porque já passou. Então, seu corpo é mortal. Se ele é mortal, então ele é comensurável. E se ele fosse incorruptível? Como é que nós podemos nos tornar incorruptíveis? Diga assim: quando o nosso tempo for defendido por lógicas espirituais do todo. Mas, se o nosso tempo é defendido por mentes corpóreas dessa dimensão, ele sempre será. Então, o resultado equacional para a lógica daquilo que nós somos está na alma. Quando nós aprendermos a resolver os sentimentos da alma, nós nos ligamos ao que é espiritual. Se é espiritual, já é o eu sou. Toda tecnologia é tentando resolver a magia daquilo que se é. Quando ela não é compreendida, ela sempre será ilógico. Na década de 70, eles tiveram a prova disso quando visitaram aqueles índios que viviam anátema do mundo, entre aspas, moderno. Quando eles chegaram lá, lógico que no primeiro momento os índios acharam que eram demônios, né? Por quê? Porque a realidade aumentada deles. Só que aos poucos foi gerando então foi tendo com aqueles homens cientistas adentraram na aldeia. Em um determinado dia eles montaram uma cabana. E eles falaram para eles: olha, vai acontecer naquele lugar ali um evento espiritual. Falaram na linguagem deles. E eles o quê? Não. Vocês não têm nada a ver com a gente. Vocês não têm nada a ver com o grande espírito. Eles, não, mas o grande espírito vai se materializar ali. O grande espírito vai promover durante uma noite e um dia muitas obras. Chegou numa noite e muitos ficaram o quê? Curiando, né? Acontece, não acontece, acontece, não acontece, acontece, não acontece. De repente, no meio daquela tenda, uma luz se fez, poderosíssima. Pensa na gritaria dos índios, no barbúdio, na bagunça. E eles começaram a tremer, e uns que incorporavam, incorporou. E aí começaram a adorar aquela poderosa luz que saiu de dentro daquela tenda. E tinha doentes lá.
E eles começaram a levar para perto daquela tenda para serem o quê? Curados. Adivinha o que aconteceu? Foram curados. Curados mesmo. E muitos começaram a receber aquele poder. Aquele poder. Passado 24 horas, aquela luz sumiu. Era um holofote. Construído pelo homem branco. Gerando uma aí. Mas agora vem um questionamento moral mais profundo da aula. A ilusão que eles construíram teve efeito positivo ou não? Mas era uma ilusão. Mas muitos que estavam doentes foram curados. Por quê? Mas eles construíram uma ilusão. Até onde que tange a moralidade? Eles ficaram gratos com aquele homem branco que disse isso? Não só gratos, como endeusaram e chamaram ele de sacerdote. Você é um enviado do grande Espírito. Através de ti, muitas obras foram feitas. Mas ele usou uma tecnologia para gerar magia. Mas muitos foram curados. Inclusive é documentado nos Estados Unidos. Em muitas escolas, não só de sabedoria, mas de ciência. Muitos índios foram sendo chamados de outras alcateias, é isso? Aldeias, em volta ali deles, para participar daquele evento. Dizendo os documentos que até alguns que não andavam voltaram a andar. Porque viram a luz. Mas era um holofote que estava subindo de dentro de uma tenda. Vamos lá, dentro do conhecimento, diga assim: tudo aquilo que eu não conheço, pelo conhecimento, é milagre. Tudo aquilo que pelo milagre eu conheço, eu sou. Então, escute isso. No que tange a nossa moralidade, é óbvio que a gente falou assim: nossa, mas o homem branco enganou eles. Esse é o nosso ponto de vista. E o ponto de vista dos índios? Eles se sentiram enganados? Eles se sentiram o quê, Rosângela? Ficaram o quê? Gratos. Traz para nós. Toda a tecnologia que veio desses antigos povos não seria uma grande ciência alienígena de ilusão? Traz um pouquinho mais para nós. Supondo que Jesus, Yeshua, Cristo, fosse um alienígena, que você também é. Você é extraterreno. O que ele trouxe talvez não era uma ilusão. Por isso que ele era chamado de parambulano. Traz mais para a nossa realidade. O sofrimento se faz necessário dentro do desnecessário
para que dentro do desnecessário nós possamos compreender o que é sagrado? Se o todo precisa do nada, e o nada é o próprio todo, isso quer dizer então que a forja dá luz entre as trevas? Sendo que trevas é a própria forja da própria luz, naquilo que tange a nossa própria ilusão? Se nós somos testados e somos chamados de instrumento ou agentes de transformação, isso quer dizer que ser instrumento é se deixar ser permitido ser usado para transformar ações, sendo que cada uma dessas transformações e ações, às vezes, nem sempre às vezes, mas talvez tudo, esteja dentro de um campo de ilusão, sendo gerado por aqueles quem acendem o farol. Mas você não sabe o que é farol. Mas o resultado mais especial talvez seja a gratidão. Quer ver um exemplo? Clássico. Clássico porque é antigo. Pedro veio revoltado para Jesus, sabia? Mas muito revoltado. Muito revoltado. Mas muito revoltado. Porque tinha outras pessoas que não eram da equipe deles, quer dizer, não era da mesma tribo, não era os parambolanos, não era apóstolo. Ouviam os sermões de Jesus e falavam que Jesus fazia em outros lugares. Quer dizer, levaram a... Pedro voltou revoltado. Ele não é do nosso grupo. Jesus resumiu assim: não importam o que fala ou quem fala, deixem que falem, porque cada um tomará pelos seus próprios atos o conhecimento que lhe foi entregue. Deixa que fala. Porque é na forja da ilusão que eles promovem sobre nós que faz a separação de quem é real e falso. De quem é joio, de quem é trigo. Eu não terminei a história. Quando eles ligaram aquela luz, todos que estavam muito ao lado do pajé, quem é o pajé? É o líder da aldeia. Eram os que mais promoveram discórdia para o pajé. Falando que era mentira, que aquela luz não ia aparecer e tal. Quando apareceu, e eles viram os milagres sobre os povos, os que eram mais ligados ao pajé, muitos, não todos, óbvio, foram os que fugiram. Porque tiveram medo da... Mas os que acreditaram foram por ela curadas. Resumindo, não importa como fazem com você. Se o resultado no final, Alice, Anderson, Naí, Loris, Micaela, Eliane, Rosângela, se no final o que sobrar for gratidão, você compreendeu. Você compreendeu a jornada da própria tecnologia. E quem é essa tecnologia? É o resultado da alma imperante sobre a vida, o todo e o propósito. A mesma luz para uns se difere do ponto de vista do outro. O homem branco assistiu o que para ele era teste.
Mas no final, ele viu fé. E ele compreendeu que não fizemos um teste, mas potencializamos a nossa fé. Porque o que era para ser um teste se transformou no maior ato de gratidão entre os pesquisadores. Porque para eles, no início, era um teste. No final, sabedoria. E eu quero te falar uma coisa muito, 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 muito profunda. E eu acredito que poucos vão compreender o que eu vou falar. O maior teste que nós passamos na vida não é para nós, mas sim para intensificar e potencializar a gratitude do Eterno sobre a nossa vida. Eles usam da própria tecnologia para que na sua equação eles transformem a sua vida em magia. E eles tiram da sua própria magia todas as suas forças, todos os seus elementos, para que você fique sem nada. Para que você volte do nada para o todo. Então, na mais profunda masmorra e nos mares mais distantes da perdição, sempre tem a tangente que é a bússola da salvação. E ela sempre será a fé. E a fé é nada mais e nada menos do que a gasolina promovida dos processos para gerar ação. O que tange a lógica de uma técnica não tem a diferença dos elementos da técnica para a lógica. Quando você deixar de utilizar tudo aquilo que é técnico sobre o que você quer ver, então você não crê. Mas quando você começar a crer, sabendo o que é seu, então você vai ver. Porque você não depende de fatores, mas somente de processos contínuos para fazer com que você seja um ser espiritual. Aí você sai da tangente bidimensional para a sua quarta dimensão. E esse é um assunto que alguns já viram no P2 e outros em breve verão. Não só verão, mas caminharão. Não só caminharão, mas voarão como águias. Era assim que Jesus falava. E quando você voar como águia, haverá dias de recolher-se, de renovo, para voos maiores e melhores. Há momentos em que a águia fica pior do que uma galinha. Você já viu o processo da águia? Já viu o processo tecnológico da águia? Ela só tem uma decisão na vida dela: morrer ou se retirar para um local muito distante e se tornar mais feia entre as aves. Ela arranca seu bico que está alongado, porque já falou demais. Falou demais, falou demais, falou demais. Ela arranca suas unhas porque ajudou demais. Mãos, arranca. Ajudou demais. Tem que arrancar agora essas mãos. Já abraçou demais as asas. Asas que abraçam, já abraçou demais essas asas. Agora tem que arrancar. Porque se tornou gorduroso do pecado do próximo.
tornou-se pobre, tornou-se pecador, quer dizer, tornou-se aquele quem ele teve que abraçar. Então está na hora de arrancar tudo. E quem arranca é quem ajudou? Não. Faz assim. O eu sou é quem arranca. É você que arranca. Chega um momento que você não tem bico, mas tem que arrancar as próximas unhas. Imagina você mastigando sem dente. O quanto você sangra. O quanto você vomita. Então a águia vomita, esgurmita. Sabe o que ela esgurmita? O sangue da própria vida. Porque ela doou demais. Ela se entregou demais. E talvez ela lá naquele monte, sozinha, horrível, parecendo um bicho. Se um dia eu vou mostrar uma foto para vocês de como que fica uma águia nesse processo, horrível. Qualquer ave é mais bonito que ela. A única coisa que sobra, diga, a única coisa que sobra é o que eu vejo e o que eu sinto. Porque eu não tenho mais boca para falar, só olhos para chorar. Ela fica lá naquele monte, vendo todas as águias voando, que aprenderam com ela. Mas ela está no monte, passando pelo pior processo. Ela não deixou o bico dela ali, as penas estavam gordurosas. Isso fede. Adivinha o que vai vir em cima dela? Traças, bichos. Ela consegue andar, Rosângela? Não, não consegue andar. Ela está parada, esperando, esperando. Na sua técnica, ela esvaziou-se de si mesmo. E nesse esvaziar-se, na dor mais profunda dos seus sentimentos, sem falar, porque agora não tem mais, olha, ela está simplesmente experimentando dos seus sentimentos o que é verdadeiramente um ser espiritual. É um processo da cruz, é um processo solitário, é um processo profundo. Porque a única coisa que sobra são o que vê. Não consegue falar. Somente sente. São processos de mais de 150 dias. Os primeiros meses, os primeiros dias, a águia geme 24 horas. Geme de dor. Geme incomensuravelmente. Até que ela não tem mais força. E para. E fica ali. Respirando. Só respirando. Perdendo o próprio corpo. Mas nesse processo mais lindo de todos, que é o mais doloroso, ela está vencendo a própria ilusão para renascer como espírito. A primeira coisa que nasce, diga assim, a primeira coisa que nasce da águia são as unhas. Mão. Porque pela primeira vez, ela vai olhar as mãos não mais para quem doa, mas para si. Ela passa a mão no seu rosto, sentindo e respeitando talvez as unhas que nunca respeitou. É um processo. E ela olha para suas mãos e diz assim: o primeiro pilar sou eu. Sobre mim
é o todo. Porque assim eu teria a capacidade de esvaziar-se de mim para o todo. O nada para o todo. A segunda coisa que nasce na águia, as penas. Agora, diga assim, a última, o bico. Porque agora ela aprendeu o que é esse é a trindade do saber. Porque para saber, você já sabe. Eis que tudo então se faz novo. O que é novo? É o que já era real. E desse todo para um propósito. E desse propósito para algo que é eterno. Olhe para a pessoa que está do seu lado, bem nos olhos dela. Bem no profundinho dos olhos. Diga assim, esses olhinhos. Esses olhinhos. São esses olhinhos. Não esse corpo. Já sofri. E você também. Mas saiba, a jornada do vencedor se faz na mesa dos heróis. Dá para aguentar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Então, prepare-se para o bico. Porque é através do bico que você vai aprender a falar. Somente a partir desse processo é que você une toda a lógica, toda a técnica para aquilo que não se resume. As luzes se baixam. E você agora olha para dentro de si com os olhos fechados. Essa é a contemplação da transformação da águia. Que utiliza de si para o todo. Do todo para algo muito melhor e maior sobre si. Senhor, fazei-me instrumento, tecnologia, técnica de vossa paz, magia, elementos que se resumem da verdade, da justiça e da liberdade. Onde houver ódio, tecnologia, que eu leve o amor, magia. Onde houver ofensa, técnica, dedo, tentar resolver aquilo que não se é, então que eu leve o perdão, magia. Onde houver discórdia, separação,
tecnologias que se autodiscordam, que eu leve à união. Onde houver dúvidas, o bético, né? O bético. O 2 mais 2, que eu leve a fé, magia. Onde houver erros, né? A matemática se confunde também. Ela é tão perfeita que ela se autodegrade. Que eu leve a verdade. Verdade. A verdade absoluta e inexorável da mente. Magia. Magia. Onde houver desespero, para resolver o quê? O que você quer resolver? Resolvido está. Se está resolvido, então eu levo a esperança. 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 Magia. 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 Onde houver tristeza. O que é tristeza? Está triste por quê? Por que você está triste? Tristeza, a ausência da luz. Mas eu não tenho comunicação com essa luz. Então tem que gerar afinidade para gerar a realidade. Então que eu leve a alegria. Porque a alegria é a afinidade da esperança. Onde houver trevas, que eu seja a ausência dela, Pai, a luz. Mestre, que mestre? O mestre de si, o eu maior, o eu sou, mestre. Fazer que eu procure mais consolar do que sou consolado. Compreender, talvez, do que ser compreendido. Mais amar do que ser amado. Síntese quadridimensional do resultado entre amar, compreender e consolar. Nossa! E aí só assim você vai receber. Porque é dando, porque é doando. É perdoando que se é perdoado. E aí no final de tudo, o nada se resume para o todo, dizendo: é morrendo que se vive para a vida eterna. No resultado mais profundo daquilo que tange a sua própria realidade, está a vida eterna. A música que nasce da própria escuridão é a beleza escondida da face da verdade. O próprio sofrimento é a face da sabedoria. As
As mãos humanas são falhas, bem como as suas emoções. Mas a magia do tempo, daquilo que se passa, desenha o seu futuro. Então não há portas, não há ferrolhos, não há processos que fiquem em pé para os que exultam o chamado, porque ele é individual, na particularidade mais íntima da sua vida. Agora você vai lá para o castelo do eu maior, onde há toda a tecnologia possível e imaginável, e vai gerar uma magia pessoal. As penas, a gordura do tempo e do espaço já foram arrancadas, já saíram. Somente no final é que compreendemos o voo do justo, porque até durante o processo ele ainda é mais feio, porque tem a aparência de corrupção. Qualquer águia que visse aquela águia em processo nos julgaria, mas é na senda disso tudo que nasce aquela oração que acabou de ser realizada. Orar, palavra, magia, ação, o resultado dos elementos do pensamento. Faça uma magia agora, com os elementos que já foram te entregues do P1 até agora. Faça uma magia dentro desse castelo, utilizando todas as tecnologias que foram lhe entregues. Cure para ser curado. Ame para ser amado. Morra para viver. Porque do mesmo jeito que existe a trindade do amar, compreender e consolar, existe o perdoar, o receber e o eternal. Então, nesse exato momento, sobre tudo aquilo que é eternal, viva hoje, agora e sempre.